Neste momento de isolamento, nesse momento de ansiedade, loucura, a mente a mil, pensando se as contas no final do mês vão fechar, se eu vou voltar a trabalhar, como é que as coisas vão finalmente se resolver. Garanto que já passou pela sua cabeça ser um renunciante ou como seria bom ser um renunciante nesse momento. Renúncia de preocupação com as contas, renúncia de preocupação com o trabalho, renúncia de preocupação até mesmo se você vai morrer ou não com essa doença tão temida que está amedrontando a todos nós. Eu digo isso porque um renunciante de verdade não está identificado com o corpo que possui e entende que o corpo não é aquilo que caracteriza quem ele é, que os papéis que ele desempenha na sociedade, no dia a dia, não caracterizam quem ele é e que as contas ou as suas aplicações no banco também não caracterizam quem ele é. Portanto, a gente poderia dizer que um renunciante nesse momento seria uma pessoa totalmente livre de preocupações, porque está agindo, está fazendo as coisas básicas que precisa fazer, como comer, beber, ir ao banheiro, etc. Mas não tem esse vínculo com todas essas outras coisas com as quais todos nós nos preocupamos e com as quais todos nós nos apoiamos para sermos felizes. E ali a gente coloca um exemplo bastante interessante, que é o exemplo de Krishna e Arjuna dentro da Bhagavad Gita. Arjuna está extremamente preocupado com o desenvolvimento da guerra, o desenrolar da guerra que está ali à frente dele, porque ele está exatamente identificado com os papéis que ele precisa desempenhar naquele momento e principalmente ele está identificado e ele está extremamente ansioso pelos resultados que surgirão a partir do desempenho destes papéis. Então, assim somos nós. Nós estamos extremamente preocupados com os resultados das coisas que a gente faz, ao invés de estarmos preocupados com os objetivos, né? Os objetivos são esses motores que fazem com que a gente saia do lugar, com que a gente se mova, os nossos desejos. Então esses objetivos, esses desejos, eles não são problemas em si mesmos. O grande problema é a minha conexão com o resultado desses objetivos, desses desejos. Porque eu imagino, eu acredito, ou seja, eu estou ali preso numa crença de que a minha felicidade, a minha satisfação, depende de um resultado favorável. Depende que o resultado das coisas que eu faço sejam exatamente como eu preciso, como eu quero que eles sejam. Então, você olha para você mesmo aqui e agora e se pergunta: dá para ser um renunciante aqui mesmo, dentro de casa, com as contas a pagar, com os relacionamentos que você tem, com o trabalho que você tem? Claro que dá para você ser um renunciante. Você não será um renunciante nesse sentido da palavra, no qual você vira as costas para a vida, vira as costas para o mundo, que é a grande dúvida, que é o grande problema na cabeça de Arjuna, porque Arjuna pergunta para Krishna várias vezes ao longo da Bhagavad Gita: o que é melhor, a ação ou o conhecimento? O que é melhor, a renúncia ou a ação? E
Krishna, de certa forma, brinca com Arjuna ali ao longo do texto, né, ao longo da história da Gita, ora dizendo que a ação é mais interessante, ora dizendo que o conhecimento é mais interessante, porque essa é a nossa vida no final das contas. Você não pode abrir mão, e nem deve, e nem precisa abrir mão das suas ações, do seu cotidiano, para ser um renunciante. Um renunciante, no nosso contexto, é uma pessoa que renuncia ao resultado da ação, porque ela não pode controlar, ela não pode escolher o resultado da ação, mas não renuncia ao mundo, não vira as costas para o mundo. Porém, ela não renuncia à ação em si. Você não precisa renunciar às suas ações, você não precisa renunciar aos seus papéis, você não precisa renunciar às suas responsabilidades, pelo contrário, é muito interessante que você cumpra com todas essas coisas, porque todas estas coisas te ajudam nesse processo de autoconhecimento, te ajudam neste processo de amadurecimento. Mas uma coisa que eu preciso renunciar é ao resultado, como se este resultado fosse o fator responsável pela minha felicidade definitiva. Então, quando eu tiro o peso de cima desse resultado, eu tiro toda a ansiedade de cima de mim. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem investimentos, aplicações, que trabalha com a bolsa, eu não posso ficar simplesmente pensando no resultado da aplicação. Eu tenho que pensar no objetivo da aplicação, que é me gerar uma determinada segurança por algum tempo, ou que me trará algum conforto. Ok, isso é o meu objetivo. Mas ansiar, ou seja, ficar colocando em cima desse tipo de ação, né, a aplicação, o investimento, aquele pensamento de que o resultado daquilo é o que me fará definitivamente uma pessoa satisfeita, ou seja, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, essa ação realmente será a fonte da minha felicidade. E pode ser que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, essa aplicação que você fez não tenha dado o resultado que você tanto esperava. E aí você irá se frustrar e a partir desta frustração virá, obviamente, o sofrimento. Então, não é virar as costas para a vida. Eu não preciso deixar de investir, eu não preciso deixar de agir, eu não preciso deixar de conquistar as coisas ou de fazer as coisas que eu preciso fazer no meu cotidiano. Essa não é a renúncia para mim. A renúncia do renunciante dentro daquele, digamos, enquadramento que você estuda de uma pessoa da tradição védica é uma coisa, mas existe uma outra renúncia que todos nós podemos abraçar, que é esta renúncia que Krishna está tentando ensinar para Arjuna naquele momento, porque Arjuna não é um renunciante, não é um sannyasi. Arjuna é um kshatriya, Arjuna é um guerreiro, ele precisa guerrear naquele momento. Só que Arjuna está extremamente ansioso e por isso sofre, porque ele já pensa nos resultados daquela batalha, ele já pensa nos resultados daquela guerra. E assim somos nós. Nós ficamos presos a esses resultados das nossas batalhas do dia a dia, ao invés de nos focarmos no próprio processo, na própria batalha, digamos assim, na própria ação. E dentro dessa ação, tentar fazer aquilo que eu posso fazer de melhor, porque é o que vai contribuir para o meu crescimento, é o que vai contribuir para o meu amadurecimento, é o que vai contribuir para o mundo, é o que vai contribuir para outras pessoas. O resultado eu não posso escolher e por isso eu renuncio à ansiedade deste resultado. Eu renuncio à necessidade de que o resultado seja exatamente aquele que eu espero. E simplesmente
cultivo uma mente capaz de acomodar todos os resultados que podem surgir, aquele que eu espero mais ou menos, aquele que eu não esperava de forma alguma. E assim eu me liberto dessa ansiedade, que é um dos grandes males do ser humano nos dias atuais. E não é diferente dos dias do Veda, porque Arjuna está sofrendo com essa ansiedade, porque ele está extremamente identificado com os resultados daquilo que ele faria. Então, eu posso ser um renunciante aqui e agora na minha casa. Eu posso tirar uma grande carga de cima dos meus ombros em relação a essas preocupações que nós estamos vivendo agora, se eu focar no processo, se eu focar no presente, se eu focar no que eu posso fazer de melhor agora. E o que virá daqui a um dia, 2 dias, 10 dias, 1 mês, 1 ano, a gente não sabe, é o que virá. Então, que eu possa praticar essa renúncia desde já, não em relação à ação, não em relação aos meus desejos, não em relação aos meus objetivos, mas em relação aos resultados, em relação a esta crença que eu tenho de achar que os resultados das coisas são as coisas que me qualificam como pessoa, uma pessoa de sucesso, uma pessoa de fracasso, isso ou aquilo. Nada disso me qualifica. Eu sou livre. O renunciante é a pessoa que entende essa liberdade. E você, portanto, pode ser esse renunciante aqui e agora na sua vida. Pense nisso. Acho que é uma ótima ideia para você se livrar de toda essa ansiedade que pode estar aí no seu coraçãozinho, na sua mente nesse momento. Hariom.